Capítulo 14. Tornando-se como criancinha. Se estiver agindo como criança, é porque penso como uma. Em Provérbios 4:23, encontramos: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Bíblia NVI. O coração é o sistema de orientação de sua vida. Tudo que você faz emerge das crenças de seu coração. O coração é também o trono do seu ser. É a consciência coletiva de tudo o que você é. Sua autopercepção e visão do mundo emanam das crenças do coração. A versão de Almeida, em sua segunda parte, diz assim: porque dele procedem as fontes da vida. Considerando que o conceito de quem somos está enraizado em nosso coração, tudo o que fazemos, vemos e sentimos é afetado por nossa percepção. Nossa autopercepção é a lente que colore nosso mundo, é o filtro pelo qual todos os dados são processados e interpretados e determina como experimentamos as realidades. Podemos momentaneamente nos elevar acima da percepção de nosso coração ou momentaneamente estar debaixo dela, mas no final voltaremos às crenças de nosso coração. Provérbios 3:1 diz que devemos guardar os mandamentos de Deus em nosso coração. O verso 3 orienta-nos a escrever certas atitudes e crenças em nosso coração. Esse verso revela o que a Bíblia consistentemente nos ensina. É nossa responsabilidade ministrar ao nosso coração. A Bíblia nos diz para acreditar em nosso coração, esconder a palavra no coração, guardar nosso coração, guiar nosso coração, estabelecer nosso coração, e aqui diz-nos para escrever em nosso coração. O ministério do coração é uma responsabilidade individual. Ainda assim, pouca gente aprende, em algum momento, a influenciar seu coração consistentemente de forma deliberada. A maioria das coisas que acontecem ao nosso coração é acidental e sem escolha. Como escrevemos em nosso coração? Muito do que cremos sobre nós mesmos em nosso coração é resultado de experiências positivas e negativas que fugiram ao controle. Não as escolhemos e, quando aconteceram, não podíamos avaliar os efeitos que teriam. Muito do que cremos sobre nós é também produto de ações de pessoas com algum distúrbio. Adultos e crianças se expressam dentro da esfera de nossa experiência emocional e julgamos essas experiências infantis com a percepção e compreensão de uma criança. Ao crescermos, definimos nosso mundo e autopercepção desses julgamentos. Achamos que as pessoas fazem o que fazem por nossa causa, quando na verdade é por causa delas mesmas. Uma das principais formas de escrevermos no coração é através da combinação de emoção e informação. Por exemplo, as pessoas ao nosso redor agem de maneira que nada tem que ver conosco, mas, subjetivamente, julgamos aquela conduta. Achamos que é conosco. Nesse estado emocional, nosso julgamento, que se manifesta numa conversa interior, torna-se a informação que experimentamos. Ele faz isso porque eu sou um tonto. Ela faz aquilo porque sou feia. As pessoas só gostam de mim porque sou bonita. Nossa conversa interior durante esses momentos emocionais é a informação que fica escrita em nosso coração. Muitas vezes, as palavras de julgamento do ofensor, com algum distúrbio, tornam-se a informação que processamos. Quando homens e mulheres esbravejam fora de controle e nos dizem que somos feios, ignorantes ou inúteis,
aceitamos seu julgamento como real. A combinação da informação e emoção escreve algo em nosso coração do qual não podemos escapar. Pessoas com distúrbios justificam suas ações responsabilizando outros. Tentam convencer suas vítimas de que elas são a razão para suas ações ofensivas. Infelizmente, aceitamos a culpa como realidade. Escrevemos isso no coração, forjando nossa autopercepção e visão final de mundo. Como fazemos nossos filhos se sentirem? Como já foi salientado anteriormente, as crianças nascem com a natureza do medo e pecado. Uma vez que o medo coloca o eu no centro do mundo consciente, cada evento é subjetivamente interpretado. Assim, as crianças escrevem suas crenças sobre o mundo e suas experiências no coração com base na subjetividade. O egocentrismo e a consciência das crianças fazem com que tudo em seu mundo gire em torno delas. O coração das crianças é extremamente vulnerável. Nossa infância deveria ser, supostamente, o tempo em que desenvolveríamos uma visão saudável de nós mesmos e do nosso mundo. No entanto, perspectivas saudáveis não acontecem porque uma criança tem direito à informação correta, mas são o resultado de como uma criança se sente. Nossa visão legalista e negativa de paternidade tem nos feito ensinar a criança o que é correto como finalidade máxima da paternidade. No entanto, um coração cheio de baixa autoestima jamais conseguirá alcançar esse alvo. Em vez disso, será pervertido e transformado em um conceito destrutivo. Mesmo que uma criança aprenda o que é certo, a experiência de aprendizado pode ter um efeito negativo terrível nela. Ensinar-lhe a ser boa geralmente resulta numa crença própria que diz: eu sou má. Antes da vinda de Jesus, os judeus conheciam Deus como Todo-Poderoso, mas por causa de sua natureza de medo e pecado, não estavam certos de como ele usaria esse poder. Jesus trouxe-nos a revelação de Deus como Pai amoroso. Por causa da paz e segurança que vem do conhecimento de Deus como Pai amoroso, confiamos que Ele usará seu poder da forma mais amorosa e saudável. Portanto, vemos que um senso de segurança e aceitação deve ser um ambiente para o aprendizado. De outra forma, a informação pode não realizar sua intenção pretendida. O objetivo maior da paternidade deveria ser fazer com que nossos filhos se sentissem amados, aceitos e seguros. Nesse ambiente, eles confiarão, serão ensinados e se tornarão acessíveis. Os objetivos de se ter crianças saudáveis e pastorear congregações saudáveis deveriam ser os mesmos. Se o coração está seguro, está aberto e apto para ser ensinado. Se há aceitação, então a razão para o ensino não é distorcida em rejeição. As pessoas jamais deveriam ser ensinadas porque estão erradas, mas porque são amadas. Os pais deveriam seguir o modelo de amor e aceitação de Deus para com seus filhos. Deveriam facilitar para seus filhos a transição para confiarem em Deus sem medo. Veja bem, os pais são as principais fontes do desenvolvimento do conceito de Deus para uma criança. Finalmente, chegaremos a Deus e o julgaremos como a nossos pais. Se desenvolvermos conceitos negativos de nossos pais enquanto crescemos, ao nos tornarmos adultos, teremos conceitos negativos de Deus e uma autopercepção negativa. Achamos que Deus deu sua palavra para nos consertar. Esquecemos que Jesus nos justificou por sua morte e ressurreição.
Esquecemos que Ele nos deu Sua palavra para vivermos uma vida abundante. Em resumo, entender mal o motivo da instrução corrompe as consequências. Pais e pastores deveriam ter como objetivo ajudar pessoas a experimentar o amor de Deus antes de apresentar qualquer outro aspecto da verdade. Ter o coração de uma criança. Há uma razão pela qual o coração de uma criança é tão facilmente influenciável. Deus nos criou para que nossa infância fosse um tempo de constante aprendizado e desenvolvimento. Em termos profissionais, o estado de meditação em que o coração de alguém é facilmente influenciado é chamado de estado alfa. Esse estado é atingido em momentos de oração, meditação ou simplesmente de estudo e pensamento profundo. Em alfa, as ondas cerebrais diminuem para 7 ciclos por segundo. Durante o período de vigília, as ondas cerebrais permanecem em 14 ciclos por segundo ou mais. É o estado da mente mais intelectual e dá o controle da mente, não do coração. No estado alfa, a mente consciente perde o contato com o processo do pensamento e os pensamentos do coração começam a emergir. O coração também fica mais vulnerável nesse ponto. Todos nós atingimos o estado alfa antes de pegarmos no sono e por um tempo antes de despertarmos de manhã. Creio que por isso há uma forte ênfase em usarmos esse horário da manhã para orarmos. Embora a maioria dos adultos tenha perdido a capacidade de entrar em estado alfa com facilidade, as crianças ficam nele a maior parte do tempo. Alguns estudos demonstram que as crianças permanecem quase constantemente em estado alfa até os 10 anos de idade. Isso significa que cada experiência que uma criança tem pode potencialmente afetar seu coração. Talvez tenha sido isso que Jesus quis dizer quando ele falou: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Jesus ensinou na parábola do semeador que continuaremos a colher mais do que temos, a não ser que semeemos algo diferente em nosso coração. No entanto, somente criancinhas têm coração flexível o bastante para admitir que precisam crescer, mudar e se desenvolver. Os adultos insistem que podem ver e assim permanecem em sua cegueira. Escrever a verdade sobre quem você é em Jesus em seu coração não acontecerá por acaso. Ocorrerá à medida que você desenvolver uma vida meditativa de oração que estabeleça seu coração como prioridade. Por alguns anos tenho usado uma ferramenta que desenvolvi chamada Organizador de Oração, que ajuda as pessoas a escreverem as verdades de Deus em seu coração. Já vi pessoas saírem de 20 anos do uso de drogas para uma vida abundante simplesmente porque gastaram tempo escrevendo a verdade de sua nova identidade em seu coração. Também já vi aqueles que tinham um retrospecto relativamente normal nunca se tornarem estáveis com Deus. Apenas não tinham tempo para desenvolver o coração. Gaste tempo. É um investimento que pagará seus dividendos para o resto de sua vida, e o maior benefício é que você se livrará da necessidade de julgar os outros. Capítulo 15. A vida em meu mundo imaginário. Sou o Deus de meu próprio mundo, e isso está me matando. Na tentação original, Adão teve a oportunidade de ser o Deus de seu próprio mundo. Ele topou.
Agora, todo santo dia, vivemos o fruto daquela decisão. Cada dor, cada grau de sofrimento e cada dor no coração são o resultado da escolha do homem de ser o Deus de seu próprio mundo. No entanto, não é por causa da escolha de Adão, feita milhares de anos atrás, e sim porque exercitamos esse pensamento como uma opção em cada decisão na arena da vida. Somos o centro de nosso universo. Achamos que tudo acontece por minha causa. Tudo o que recai sobre mim é resultado de alguém fazendo algo comigo. Essa é a manifestação do mundo egocêntrico que criamos. Assim, ao exercermos o direito de julgar, sustentamos o mundo ilusório com o eu no centro. Embora seja uma ilusão, é ele que controla nossa vida e determina nossas experiências. Infelizmente, a ilusão torna-se a realidade que experimentamos. Libertos do sistema deste mundo. Vir a Jesus e ser salvo dos pecados engloba bem mais que o conceito típico religioso de ser salvo de fazer coisas erradas. Ser salvo do pecado significa também que fomos redimidos da natureza pecaminosa que causa medo e egocentrismo. Significa que podemos ser salvos desse mundo de dor e de caos que criamos. Podemos ser libertos de existir nesse mundo doloroso e, em vez disso, vivermos no reino de Deus. Quando a Bíblia fala em nos libertarmos do mundo, não está falando deste torrão de terra que flutua no espaço. Está falando da libertação do sistema do mundo, o que opera os princípios do egocentrismo, do medo, do controle e do poder. É o sistema que criamos ao usarmos os princípios iníquos. Mais especificamente, cada um de nós cria seu próprio sistema de mundo com base em princípios negativos e nos colocamos no centro como Deus. O reino de Deus é um sistema também, porém é construído de princípios divinos de amor, paz e alegria. É um sistema que gira em torno de Deus, no qual aceitamos Jesus como Senhor. Ele nos restaura para um relacionamento com o Pai, e então temos a oportunidade de viver na realidade de Deus, que é o reino de Deus. Seu reino coloca Jesus no centro. Nós não entramos automaticamente no reino de Deus ao aceitarmos Jesus. Nós entramos nele a cada decisão tomada. Qualquer decisão pode nos fazer experimentar tanto o sistema deste mundo quanto o reino de Deus. O sistema adotado é determinado pelos princípios sobre os quais nossas decisões são tomadas. Se tomarmos decisões confiando em Jesus e em seus princípios, essas decisões nos levarão para os domínios do reino de Deus. Quando tomamos decisões egocêntricas, baseadas no princípio do medo, elas nos levam de volta para o sistema do mundo e nos colocam de novo no centro. O coração do sistema. Como podemos sair do sistema do mundo? Um comprometimento com o senhorio de Jesus Cristo é a única maneira de nos libertar do velho sistema de morte e de sofrimento. Quando aceitamos Jesus como Senhor, abrimos mão do direito de sermos o Deus de nosso mundo. Ao sairmos do trono, devemos também abrir mão do direito de julgar, ou seja, ceder nossas visões e opiniões a Ele e aceitar sua sabedoria acima da nossa. Assim, aceitar Jesus como Senhor e render-nos ao seu senhorio em nosso processo de tomar decisões nos dá acesso ao reino de Deus e a toda a sua realidade. Mateus 7,2 diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Assim como medimos os outros, nosso julgamento torna-se a medida experimental que retorna para nós.
e volta não só como medida de julgamento, mas de vida. Por exemplo, se eu aplicar um julgamento às ações de uma pessoa, então terei isso medido em mim mesmo, de uma maneira que altere minha experiência. Se eu julgar como se tudo fosse comigo, então eu experimento as ações de todo mundo como se realmente fossem sobre mim. Cada atitude desrespeitosa de alguém faz-me sentir que, de fato, é comigo, o que somente aumenta a minha dor. Provérbios 17:20 diz: o perverso de coração jamais achará o bem. A palavra perverso, como já foi mencionada antes, literalmente significa torto, que é a mesma usada para ímpio. Um coração justo é reto, um ímpio é torto e distorce a percepção. Assim como a luz que passa por um prisma, a realidade passa por um coração torto e é modificada em sua sombra e em seu matiz. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz a seguinte versão: quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Provérbios 17:20, na Bíblia da linguagem de hoje. Quando o nosso coração não está alinhado com a verdade e realidade de Deus, vivemos num mundo de vãs imaginações, em que os princípios do reino de Deus não operam. Em vez disso, os princípios de medo e egocentrismo governam. É verdade que, em Cristo, somos salvos do mundo. No entanto, mesmo estando salvos, ao aplicarmos os princípios do mundo, ele se torna a realidade que experimentamos. Podemos orar o quanto quisermos, mas o sofrimento não irá embora. Não seremos curados de nossa dor. Veja, Deus não vai até nossas imaginações vãs para nos resgatar. Ele convida-nos para irmos à sua realidade, que é o seu reino. O amor é o fator governante do reino de Deus. O medo é o fator governante do sistema do mundo. As pessoas que funcionam no egocentrismo têm medo de amar, têm medo de ficarem vulneráveis, de que tirem proveito delas. Procuram proteger-se retendo o amor. Usam o controle e a manipulação para obter o resultado desejado, o que nunca acontece. Renove sua mente e mude seu coração. Paulo disse aos cristãos romanos que eles precisavam renovar sua mente. Renovar a mente seria a única forma de poderem experimentar a transformação que Deus havia prometido em Cristo. Esse seria o processo pelo qual Deus os libertaria da dor e os traria para uma nova realidade em Jesus. Assim como os cristãos romanos, nós também recebemos um novo espírito e um novo coração. Se continuarmos a agir e pensar com as imaginações vãs de nossos julgamentos passados, nunca experimentaremos transformação. Nós também precisamos renovar nossa mente. Um pensamento ainda mais devastador é imaginar que, se não renovarmos nossa mente, forjaremos nosso coração nos mesmos moldes tortos diante da salvação. Nascer de novo e recusar-se a renovar a mente são ações que lhe podem garantir um bilhete para o céu, mas o caminho será doloroso. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Romanos 12:2. A não ser que mudemos nossa maneira de pensar, estaremos condenados a vagar na escuridão de nossa velha vida. Aquela vida e sua percepção que foram resultados dos julgamentos de uma antiga criança de natureza de pecado, medo, que foi totalmente consumida pelo eu. Renovar nossa mente não é tanto se recusar a ter maus pensamentos. Em vez disso, renovar a mente é aceitar Jesus como Senhor,
vendo a nós mesmos da maneira que Ele diz que somos, e a partir daí aceitar e experimentar a nova identidade nele. Somente quando nos vemos como Deus nos criou é que podemos, de fato, ver Deus como Ele é. Assim, a necessidade de renovar nossa mente exige que libertemos cada pessoa e coisa de nossos julgamentos passados, incluindo a nós mesmos. O Evangelho revela a justificação pela fé do princípio ao fim. Precisamos começar a renovar nossa mente para aceitar o fato de que somos justificados em Jesus, completamente aceitos por Deus. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para que sejamos mais amados ou aceitos. Por sermos justificados em Jesus, já o somos. Através de sentimentos de amor, segurança e paz, Deus pode caminhar conosco através da fé em uma vida de transformação sem nos sentirmos com medo ou condenados. Veja Romanos 5:1. Ao abrir mão de seu direito de julgar, você libera os outros e a si mesmo do poder e da dor do julgamento. Ao se libertar do julgamento, compreenderá que as pessoas fazem o que fazem por causa do que estão experimentando em seu próprio coração. As ações pouco têm a ver com você. Ao se render, Deus se torna o centro de seu mundo e você vê que as pessoas fazem o que fazem por causa de como estão com Deus. Se estiverem experimentando o amor de Deus no coração, elas mostrarão amor. Se estiverem experimentando alguma outra coisa, mostrarão conforme o que está no coração. Elas manifestarão seu coração independentemente de quem estiver presente. Já que as ações dessas pessoas não têm que ver com você, você pode amá-las, ser paciente e bondoso. Terá percebido que essas ações não definem quem você é, e sim quem elas são. Um coração torto, não alinhado com a realidade de Deus, o levará a pensamentos e resultados tortos. À luz das promessas de Deus, não podemos aceitar esse subpadrão de vida como realidade. É uma imaginação vã. A única maneira de se libertar de seu mundo imaginário é alinhar seu coração com Deus, aceitando quem você é em Jesus. Essa é a realidade que você deve escolher para experimentar o reino de Deus.